Quando uma pessoa desmata milhares de hectares, ela sabe que está matando milhares de vidas. Elas sabem disso. Elas sabem que estão aquecendo o planeta e que aquecendo o planeta ela está impactando a vida de todos. O próprio PL da devastação, né, que é um dos maiores crimes cometidos pelo Congresso Nacional contra o meio ambiente há muitos anos, né, onde eles enfraquecem dos principais instrumentos de proteção das florestas, que é o licenciamento ambiental. Se a gente não fizer nada, se a gente chegar no ponto de não retorno, somos nós, seres humanos, que vamos desaparecer. Aqui na terra indígena de 7 de setembro, primeiro desafio, assim, problemas na prática, retirada ilegal de madeira e assim saía mais de 500 caminhões por dia. Então isso foi crescendo, né? Hoje o problema maior é essa, né? Pressão da ilegalidade, o entorno do território. Agora a gente tem a agropecuária, né? Agora a gente tem o garimpo, né? E que vem afetando diretamente aqui a terra indígena 7 de setembro. O argumento de que o desenvolvimento depende da destruição, ele não se sustenta. Agora, por que ele não se sustenta? Porque se tu desmata e tu destrói os recursos hídricos, a agricultura depende da água. Tu não vai ter água para produzir. A floresta está sofrendo dessas mudanças climáticas e que se reflete na própria floresta, que se reflete na nossa vida, né? Por causa desse calor, por causa de como a floresta está sofrendo, os animais estão sofrendo, que está muito quente, que os rios, né, estão indo embora, estão secando, né? Nós chamamos ponto de não retorno na questão ambiental global quando você passa de um limite e não tem mais volta, ou pode levar milhares de anos para voltar ao que era antes. Se o desmatamento chegar a 20% a 25% e o aquecimento global atingir 2 graus, nós passamos do ponto de não retorno. Como eu falei, o desmatamento já está lá 17% e o aquecimento global está muito próximo de 1,5 grau e podemos atingir 2 graus até 2050 se não conseguirmos reduzir as emissões dos gases de efeito estufa. Então, se continuarmos com o aquecimento global e com o desmatamento, até 2050 passaremos do ponto de não retorno e até 2100 perderemos a maior biodiversidade do planeta. Como soluções dessas pressões, a gente criou etnozoneamento, né? Os suruís estão produzindo o quê? Café, cacau, banana, castanha. Quando estava produzindo muito, chegou aproximadamente 300
320, 330 toneladas. O café chegou, que foram vendidos através de 3 cooperativas, eu acho que ele deveria ter chegado 3, 4 toneladas. Essas iniciativas de produzir com responsabilidade e de forma sustentável é um modelo que a gente está propondo para a Amazônia. A bioeconomia, a sociobioeconomia que a gente fala, ela traz um valor para a floresta em pé que é muito importante. A gente precisa mostrar que a floresta em pé ela tem mais valor no longo prazo do que a sua destruição, né? Ela traz uma solução de vida, de qualidade de vida, de acesso a direitos muito importante para os detentores desses direitos territoriais. A gente tem visto na Amazônia soluções brilhantes acontecendo associadas à produção da sociobiodiversidade, e o que eu acho que é necessário é que elas ganhem a escala, mantendo, né, todos os respeitos aos modos de vida, ao que as populações desejam, sua visão de futuro, mas com uma justiça, né? Que esses produtos sejam vendidos ao preço que eles falem, incluindo no valor desses produtos todos os serviços ecossistêmicos que estão associados à sua existência e a todo o conhecimento tradicional que faz com que esses produtos sejam utilizados. Antes de trabalharmos com os cafés especiais, a gente não trabalhava para ganhar dinheiro, mas sim era para reflorestar essas áreas, né? E depois de alguns anos se passaram, vimos que além de ajudar tanto na biodiversidade, ela também podia ajudar na renda familiar. E hoje os nossos cafés já são premiados, são produzidos cafés especiais, não especiais porque são preparados por pessoas especiais, mas especiais porque a gente faz um processo da seleção dos grãos até na xícara, né? Um processo especial nela. O nosso estado de Rondônia tinha parado de produzir café. Os 5 anos atrás, 6 anos, 7 anos atrás, Suruí, Paité, começou a produzir café. Mostrou que o café produzido pelo território é de qualidade e abriu o mercado para Rondônia. O que aconteceu? Virou febre na região. A maior parte está sendo produzido de forma agrofloresta. Então, nossa meta é chegar a 100% disso, né? Que a produção do Suruí seja todo agrofloresta. Os povos indígenas têm todo esse compromisso com a proteção do território e da natureza. E a Canidé tem todo esse compromisso com a proteção dos povos originários e da natureza. E junto a gente desenvolveu uma metodologia para monitorar os territórios, porque os povos originários eles já monitoravam. O que a gente fez? A gente introduziu o uso de drone, o uso de GPS, saber fazer as leituras. A gente desenvolveu um aplicativo que a gente chama de SMDK, que é um aplicativo que ajuda a monitorar, né, e ajuda a mandar as denúncias. O monitoramento territorial, a gente trabalha mais para a questão de preservar o território, né? Se tem algum desmatamento ou se há alguma entrada ilegal de retirada de madeira. Então a gente faz todo esse estudo, né, que é o mapeamento geral do território.
Então o que me motiva muito é isso, usando o conhecimento tradicional, usando a tecnologia para trazer um desenvolvimento para o meu povo, né? Dizendo que é possível a gente trabalhar usando a tecnologia para desenvolver dentro do território, socialmente, economicamente e ambiental. Hoje a gente também tem, né, algo que surge desse trabalho também de proteção, que é muito importante, né, porque é a nossa brigada de incêndio, né, as principais brigadas do país, né, são feitas por indígenas e quilombolas, né. Eu vou dizer que para recuperar onde foi desmatado esses 500 caminhões que saía por dia de madeira dentro do território Suruí, em 2005 eu criei o projeto PAMINER, que é um projeto de reflorestamento. A gente já colocou mais de 1 milhão de mudas aqui dentro do território 7 de setembro. A gente está falando, né, da garantia do nosso futuro, da garantia da vida mesmo, né? A gente precisa que essas pessoas entendam que elas também fazem parte da natureza, né? Que elas também são natureza. E cabe a quem, então, se levantar e fazer algo também a respeito disso, né? Todos nós. Nós temos que buscar soluções baseadas na natureza. Nós listamos normalmente 4 soluções baseadas na natureza, todas interconectadas. Número 1, zerar o desmatamento, a degradação e o fogo. A segunda solução baseada na natureza, importantíssima, como todo esse sul da Amazônia, a estação seca, está crescendo uma semana por década, é essencial fazer uma grande restauração florestal. Se fizermos isso, aí sim nós diminuímos o risco do ponto de não retorno. A terceira solução baseada na natureza é que nós precisamos criar o que nós chamamos uma sociobioeconomia de saudáveis florestas em pé e rios fluindo. E a quarta solução baseada na natureza é a valorização do conhecimento dos povos indígenas e comunidades locais. Por quê? Os povos indígenas chegaram na Amazônia uns 14 mil anos atrás. Cerca de 11 mil anos atrás, eles já estavam em quase toda a Amazônia. Eles desenvolveram uma ciência indígena muito importante. Isso vai melhorar muito a saúde de todas as populações e, claro, protege a floresta, protege a biodiversidade e, essencial, socioeconomicamente, esse é o modelo para salvar a Amazônia. As pessoas veem isso como uma floresta, mas eu, como indígena, eu não vejo como só uma floresta. Isso é minha vida, minha casa, faz parte de mim. Porque daí é dali que traz a vida para as pessoas, a vida para os animais, o ar que a gente respira. Então eu diria que o que a gente faz é um trabalho que a gente pensa na visão de futuro para todos, não é só para o nosso povo Paiter, é para muitas pessoas, para o planeta Terra. A gente precisa de uma mudança radical, urgente, agora, né? A gente precisa garantir a proteção desses territórios, né? A gente precisa falar da própria demarcação dos territórios indígenas que hoje está sendo tão atacada. A gente precisa falar, né, desses projetos de leis que estão atacando, né, as legislações ambientais.
e não permitir isso, né? A maior economia está na floresta em pé, né? A maior economia está na vida garantida, a maior economia é a economia de um futuro habitável, né? Também. E que se dá de produzir, como eu falei, né? Mas também proteger. E que o povo Paitê Suruí, ele é um exemplo, né? Ele é um exemplo de gestão para o mundo.